Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo, você compartilhando. Hoje, sabadão, né? Sabadão, graças a Deus. Hoje é 11/10, tá bom? Eu tô falando as datas, porque algumas pessoas que seguem a gente aqui, elas pediram para a gente falar sobre, falar sempre a data, né? Para saber se o vídeo é atual ou não, tá bom? Sábado, dia muito importante, dia de descansar um pouquinho, não é isso? Com a família, quietinho, descansar aí para segunda-feira. Mas nós estamos aqui na luta, falando algumas coisas do que está acontecendo no Brasil e também no mundo. Está se falando muito na prisão do ministro Alexandre de Moraes e a sua assessoria. Eu queria que você levasse a sério essa informação. Muito a sério. Ontem, mais um assessor de Moraes, o Levi, né? O Levi, ele teve o seu visto cassado. Mais um assessor de Moraes. Foi ontem. Ontem foi 10. Tá? E ainda ontem, o Donald Trump pede para abrir essa investigação novamente, com lupa, para poder ver a falsificação de entrada. Isso é um crime grave nos Estados Unidos, chegando a 30 ou perpétua, né? Você sabe muito bem como Donald Trump trata essas coisas nos Estados Unidos, né? Imigrantes ilegais. Neste caso é até mais grave ainda. Mais grave, porque isso teve consequência na vida de pessoas. Nós tivemos um jovem advogado preso numa solitária, sem energia, 6 meses, por uma falsificação. Isso é gravíssimo. As pessoas têm que levar o Donald Trump mais a sério. Muito mais a sério, porque Donald Trump não está para brincadeira. Está passando o rolo compressor, como se diz por aí, né? E isso vai estourar a qualquer momento. Sabemos que o documento ele existe. Ele existe. Falso. Sabemos que isso vai aparecer a qualquer momento. Moraes tentou tirar o Chiquini como advogado do Felipe Martins, não conseguiu. Chiquini voltou. Porque Moraes, pessoal, está numa situação muito delicada. Moraes escolheu advogados públicos para defender Felipe Martins. Você sabe por que ele fez isso? Para poder tentar encobrir. É óbvio que o advogado público, ele não vai vir a público. Ele não vai fazer lives falando do processo porque ele será demitido. O advogado público é o Estado que paga ele, né? O advogado particular é você que paga. É você. Então, por isso, ele não tem vínculo com o Estado nenhum, né? Pergunto, você acha que se um advogado fosse defender Felipe Martins público, ele iria fazer algum tipo de vídeo? Me fala um nome de um advogado público que vai para as lives falar alguma coisa. Não existe. E não vai ter. Porque é o emprego dele. Agora, advogado particular em rede social tem um monte. Um monte, vários. Que denunciou a grave violação de direitos do Felipe Martins e do ex-assessor também, o Marcelo Câmara, né, que eu vi agora aqui, que ele pediu ao Moraes para restituir o advogado dele, né? Restituir. Isso vai gerar prisão. Os Estados Unidos vão decretar prisão dessa cambada envolvida em documentos falsos. Se o Moraes tinha todas as provas, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Se ele tinha e tem todas as provas que o Felipe Martins estava em solo brasileiro. É muito simples, pessoal, saber. Ainda mais o Moraes.
que tem a Polícia Federal na mão, enfim, vários argumentos. É possível saber. E o próprio Felipe Martins, ele provou Uber, iFood, vídeo com a noiva, tinha um vídeo lá que ele foi ver acho que um terreno, alguma coisa assim, né? Um lote. Eu cheguei até a assistir esse vídeo, né? De uma possível casa, porque acho que ele era noivo, coisa assim, né? A, a, a empresa de aviação, ela disse, não teve. A alfândega agora, não entrou. Não. Aí o Moraes tem isso tudo provando que o cara não entrou. Por que que o Moraes aceitou um documento falso? Por que que o Moraes ele rejeitou todas as provas que comprovavam categoricamente que esse rapaz estava no Brasil? Por quê? O buraco é mais embaixo. Pergunto. O Felipe Martins estava proibido de sair do Brasil? Não. Ué, Marcelo? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Qual crime que, se ele tivesse ido, ele tinha cometido? Nenhum. Nenhum crime. Por quê? Porque ele não estava proibido de ir. Hoje tem pessoas do Brasil que estão presas em casa, né? Estão presas. Hoje, por exemplo, o Bolsonaro, ele está preso em casa. Se o Bolsonaro hoje for para os Estados Unidos, sim, aí sim, porque ele está proibido de sair de casa, né? Um exemplo. Outras pessoas que estão presas em casa. Vou te dar um exemplo aqui. Daniel Silveira. Daniel Silveira está preso em casa. Se ele for para os Estados Unidos, qualquer outro país, entrou, saiu, beleza. A gente até entende, né? Os processos são tudo, mas você entende. Eu só citei um exemplo, tá? Mas não tinha vedação do Felipe Martins, pessoal. Não tinha vedação do Felipe Martins de sair, de acompanhar Bolsonaro. Essa viagem, segundo Moraes, ele acompanhou Bolsonaro, né? Lembra que Bolsonaro foi para Orlando depois das eleições? Bolsonaro ficou um tempo isolado, né, aqui. Aí depois ele foi para o Orlando, né? Na casa de quem ele ficou lá? Eu até esqueci. Foi do Delcio Piquet? Até esqueci. Do amigo dele lá ele ficou, não foi? Isso mesmo. Ficou lá. Segundo Moraes, o cara foi. Mas o cara não foi. Então isso será investigado a partir de agora e você pode ter certeza. O que teve menos participação nessa falsificação é 30 anos. O menos. E não adianta dizer que é careca, que é velho, que é novo. Não, ali é cadeia. Mas e tal? Os Estados Unidos vai vir aqui prender o ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu tenho as minhas dúvidas. Tá? Pode ser que isso aconteça. Mas, de uma coisa eu tenho certeza. O Moraes não poderá mais viajar. Não poderá. Saindo o mandado de prisão contra ele, ele já vai ter o visto cassado para ir para os Estados Unidos e ele não vai confiar ir para a Itália, ir para você para onde, porque ele pode ser preso. Ele pode ser preso. Eu falei esses dias, ontem eu falei, que o Putin, ele foi em algum lugar aí encontrar com o Donald Trump esses dias, ele deu uma volta ao mundo para chegar lá. Porque ele não poderia voar por cima de alguns países. Porque o Putin tem mandado de prisão contra ele. E se o avião pousasse em algum lugar desses países, ele poderia ser preso naquele país. Isso mesmo. Então, o ministro Alexandre de Moraes, assim que os Estados Unidos decretar a prisão dele, ele não sai mais do Brasil. Na verdade, ele não pode sair nem de casa mais, né? Mas ele não poderá mais viajar. Vocês entenderam? Se viajar, ele pode chegar lá e falar: ó, tem um mandado de prisão aqui. Mas veja bem, o país que ele pousar pode ou não prender. Porque esse país, se não prender ele, vai arrumar encrenca com os Estados Unidos. Por que vocês não prenderam ele aí? Por que vocês não prenderam? Né? Então,
Pessoal, é uma situação muito delicada. E o Moraes também, ele não vai dar esse gostinho de ir para um país. Como que ele vai pousar em algum lugar? Ó, desci aqui na Itália, em Israel. Israel que é assim com os Estados Unidos. Você acha que se Moraes pousar em Israel, você acha que ele não será preso? Imediatamente ele vai ser preso. Imediatamente, porque haverá na Interpol um pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Tá? E ele vai passar pelo mesmo crivo que a Carla Zambelli está passando. Nesse momento, a Carla Zambelli está greve de fome. Greve de fome. Só Deus para saber o que vai acontecer com essa mulher de agora para frente. Por causa dele. Então, será que ele vai fazer greve de fome também em outro país? É uma realidade, pessoal. É uma realidade que nós estamos vivendo. Barroso, ó, já vazou. Sem visto, sem nada, vazou. Chorando com o pé no traseiro. A pressão foi tão grande que ele sequer... Ele falou, eu vou pensar. Esses dias ele falou assim, eu estou muito feliz no Supremo. Falou ou não falou? Falou. Eu estou muito feliz aqui. Mentira. Aí depois ele disse, ó, eu vou para um retiro e depois do retiro eu vejo. A pressão foi tão grande que ele sequer foi para o retiro e acho que nem vai, né? Acho que nem vai. Ele falou, eu decidi logo, né? As nossas famílias sofrem tanto, porque cuspiram na cara da filha dele, cuspiram na cara dela nos Estados Unidos, na faculdade, né? O cara cuspiu. Esses caras estão sofrendo. E tem que sofrer mesmo, porque tudo que você faz de ruim volta na sua vida, e o que você faz de bom também volta. Não adianta, pessoal. Uma vez me falaram, eu nunca mais esqueci, a vida é um eco. Você sabe o que é um eco? Que você fala e você... Daí a pouquinho você ouve a sua voz e você grita assim, oi! Você vai ouvir, ó, oi. Hã? Não tá voltando para você? Ó. Eu vou fazer o bem, voltou. Eu vou fazer o mal, aquilo volta tudo para você. A vida é exatamente isso, pessoal. E própria Bíblia, a Bíblia fala, né, pessoal, que negar aqui será negado no céu, não é assim? É exatamente isso. Você, Moraes, e essa turma aí do Supremo, vocês vão pagar muito caro. O homem do Perdeu Mané vai sair com um salário de R$46 mil, com seguranças, com plano e tal. E a mulher que escreveu Perdeu Mané por causa de você, que você inventou essa frase, está lá. A cabeleireira, mulher honesta, íntegra, de família, 2 filhos, marido, a mulher evangélica, está lá, 14 anos de cadeia. Tentaram fazer de tudo para diminuir a pena dela, tudo. Até uma manifestação com um batão de 5 metros, 6 metros, não adiantou de nada. Ela foi condenada. Foi condenada. Aí esse mesmo ministro agora, saindo de aposentado, salário integral, dando risada na cara das pessoas, né? Quero te dizer, boca de viludo, você também vai pagar. Você também pode ter um mandado de prisão contra você. Isso no estralar de dedos. Tá? Assim, ó. Você também. Porque ontem, o Levi, que o Donald Trump caçou o visto, ele foi assessor de Moraes lá no TSE em 22. Ó, 3 anos depois, ele nem lá trabalha mais e ele foi censurado, ó, 3 anos depois. O Pacheco, ele foi presidente do Senado. Depois da passagem dele do Senado, ele também recebeu sanção dos Estados Unidos com a perca do visto. O seu Benedito Gonçalves, aquele do Tapinha, perdeu, missão dada, também foi. Quando ele condenou ainda Bolsonaro lá atrás.
Então não adianta você sair, se esconder, você vai pagar do mesmo jeito. Os Estados Unidos, na verdade, ele deveria, as mesmas pessoas que eles estão aplicando a Magnitsky e a perda de visto, decretar a prisão deles todos. Todo mundo com um mandado de prisão. Todo mundo. Assim, eles tomavam vergonha na cara, paravam de falsificar documento e prender pessoas à toa. Quero te dizer, meu amigo, que falando assim, para as pessoas que não entendem, falsificar um documento, tá? Nós poderemos estar diante da... Nós já tivemos outras, perdão. Mas falsificar um documento dentro da Suprema Corte, juntar esse documento no processo, talvez nós estamos diante de uma das maiores aberrações jurídicas de todos os tempos. Porque quando é alguém de fora que junta um documento falso, é outra coisa. Um contrato falso, uma procuração falsa. Isso acontece o tempo todo, para tentar burlar a justiça, né? Agora, o inverso, a justiça juntar o documento falso, meu amigo, nós estamos no fim da picada. Imagina esse pessoal do 8 de janeiro, o tanto que foi julgado injustamente por essas pessoas que falsificam documentos. A pergunta que não quer calar, e eu deixo a você e você escreve aqui embaixo para mim. Na sua concepção, quem falsificou o documento? Eu deixo essa pergunta. Escreve aqui embaixo que eu vou ler. E dê o joinha. O seu joinha ajuda muito o nosso canal. Muito obrigado.